Olá, queridos estudantes do terceiro ano, sejam bem-vindos aí a mais um bimestre, né? Ainda com as aulas remotas, pelo menos até o dia 30 de junho. E esse bimestre eu vou trabalhar com vocês de uma forma um pouquinho diferente. Eu estarei gravando videoaulas, então, do conteúdo e fazendo a explicação deles para que vocês possam ter um melhor aproveitamento. Então, no primeiro bimestre, a gente trabalhou um pouquinho a respeito da primeira lei de Mendel, né? Lá no quadrinho de Punnett, aquele com 4 resultados. E esse bimestre a gente inicia trabalhando um pouquinho a respeito da segunda lei de Mendel. Então, é um quadro um pouquinho maior. Vocês vão ver que porque agora são estudadas duas características ao mesmo tempo. Mas eu vou estar comentando a respeito disso daqui a pouquinho. A primeira coisa que eu coloquei aqui, só para a gente relembrar, é um pouquinho a respeito, então, da primeira lei de Mendel, que é o princípio ali da segregação dos caracteres ou lei da segregação, que diz que cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. E daí, resumindo isso, a gente estudava uma única característica por vez. Eu irei trabalhar com vocês as características relacionadas às ervilhas, né, que foi o experimento de Mendel, mas isso vale para outros fatores também. E daí eu coloquei um exemplo aqui. Então, nós temos a cor da ervilha. A coloração amarela, então, é condicionada por um alelo dominante, que a gente representa ali com a letra maiúscula, no caso com o Vzão. E a característica verde é condicionada por um par de alelos recessivos, que a gente representa ali por Vzinho. Então, a gente está fazendo um cruzamento onde os parentais são Vzão, Vzinho, para a ervilha amarela, é um par heterozigoto, não são dois Vzões, é um Vzão e um Vzinho, cruzando, então, com a ervilha verde, Vzinho, Vzinho. Então, nós jogamos ali dentro do quadro de Punnett, né, como eu falei, com 4 resultados, e nós tivemos, então, 50% de ervilhas amarelas, que não são puras, elas são Vzão, Vzinho, e nós tivemos 50% de ervilhas verdes, que são Vzinho, Vzinho. Então, foi isso que a gente viu em parte do primeiro bimestre. Esse cruzamento com uma única característica. Dando continuidade aqui, nós temos, então, a segunda lei de Mendel, que é chamada de lei da segregação independente dos fatores, que diz o seguinte: os fatores, no caso os genes, que condicionam duas ou mais caracteres, separam-se durante a formação dos gametas, recombinando-se ao acaso, de maneira a estabelecer todas as possíveis combinações entre si. Então, agora, na segunda lei de Mendel, a gente vai trabalhar em um mesmo cruzamento com duas características. E daí eu coloquei aqui, falando em relação ainda às ervilhas de Mendel, algumas das características que podem ser trabalhadas. Então, nós temos a forma da vagem, que pode ser comprimida ou inflada, a cor da vagem, que pode ser amarela ou verde, a forma da semente, que pode ser rugosa ou lisa, a cor da semente, que pode ser verde ou amarela, que foi o que a gente fez no cruzamento ali anterior, a cor da casca, que pode ser branca ou alta, a posição das flores, que pode ser terminal ou axilar, e a altura da planta, que pode ser baixa ou alta. Então, nós temos aqui um conjunto de várias características e nós estaremos trabalhando em cada cruzamento com duas dessas características ao mesmo tempo. Então, o cálculo e as possibilidades ali, elas vão aumentar um pouquinho. Daí eu coloquei aqui o passo a passo, vocês podem ver que até a minha letra, de como que a gente vai fazer esse cruzamento. Eu preferi deixar ele bem detalhado para que vocês possam entender com mais facilidade. Então, no primeiro passo, lembrando que os exercícios terão enunciados grandes, eu coloquei um exemplo lá no final do slide. No primeiro passo, então, vocês vão estar identificando as características que estão sendo estudadas e quais são os parentais. Daí eu coloquei um exemplo. Então, nós estamos trabalhando aqui com a cor da ervilha, que ela pode ser amarela ou verde,
A amarela é dominante, então a gente está usando a letra o azão. A verde é recessiva, nós estamos usando o azinho. E nós estamos trabalhando com o aspecto da semente. Quando ela for lisa, vai ser Bzão, característica dominante. E quando ela for rugosa, ela vai ser Bzinho, característica recessiva. Notem que são duas características trabalhadas ao mesmo tempo. Nós temos, então, a cor da ervilha, amarela ou verde, e o aspecto da ervilha, lisa ou rugosa. E daí eu coloquei aqui um exemplo dos parentais, eu coloquei o exemplo mais típico, falando a nível de vestibular, o exemplo mais típico a aparecer nas contas, que são, então, onde os parentais eles são heterozigóticos. Então, nós temos aqui uma ervilha que vai ser amarela, heterozigótica, e lisa também heterozigótica, cruzando com uma ervilha amarela, heterozigótica, e também lisa, heterozigótica. Então, eu coloquei esse que é o quadro que a gente vai fazer, o quadro maior, que é o mais completo, mais complexo. Vocês vão ver que existe possibilidade de simplificação, mas a simplificação eu vou passar para vocês ainda um pouquinho mais adiante. Então, nós já vimos quais são as características, nós já vimos quais são os parentais. A gente vai agora para o segundo passo. No segundo passo, isso é muito importante. Se vocês fizerem ele errado, todo o cálculo vai ficar com um resultado incorreto e você vai perder tempo e vai perder o exercício. Nesse segundo passo, a gente precisa realizar a distribuição aleatória dos alelos. E essa distribuição, ela segue uma regra que vocês vão usar para todos os exercícios. Lembrando que se vocês fizerem errado, a conta também vai ficar com o resultado incorreto. Então, eu coloquei ali os parentais, azão, azinho, bezão, bezinho, cruzando com azão, azinho, bezão, bezinho. O que vocês vão fazer? Vão juntar a primeira letra com a terceira, primeira letra com a quarta, segunda letra com a terceira, segunda letra com a quarta. Mesma coisa ali com outro parental. Primeira letra com a terceira, primeira com a quarta. Segunda com a terceira, segunda com a quarta. Então, juntando aqui a primeira com a terceira, nós temos azão, bezão. Primeira com a quarta, azão, bezinho. Segunda com a terceira, azinho, bezão. Segunda com a quarta, azinho, bezinho. Mesma coisa ali para o outro parental. Então, esse passo vocês não podem fazer errado, senão o exercício também vai ficar incorreto. Terminei de realizar minha distribuição aleatória. O que eu vou fazer agora? Vou jogar para o quadrado, então, ou quadro de Punnett. Então, eu já fiz o desenho aqui dele no caderno, ele é um pouquinho maior. Como eu falei, o primeiro tinha 4 resultados, esse tem 16. E é um quadro que ele tem 25 buracos. Se vocês contarem aqui, ó, são 5 na coluna, são 5 por coluna. Então, nós temos 5 colunas, 5 vezes 5 dão 25. O primeiro quadrinho aqui a gente não usa, mesma regra lá da primeira lei de Mendel. E nas extremidades, então, a gente vai colocar, é o que eu coloquei aqui em vermelho, os cruzamentos. Então, depois da distribuição, aqui estão os alelos. Então, nós temos de cruzamento azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Mesma coisa ali na outra coluna. Coloquei o que vai ser cruzado, a gente começa a juntar. Regras. Seguindo a ordem do alfabeto, então o A vem antes do B, por isso que ele fica primeiro. E também, além de colocar na ordem do alfabeto, letra maiúscula na frente da letra minúscula. Então, no primeiro resultado aqui, nós vamos seguir a linha, né? Juntando, nós temos azão, azão, bezão, bezão. Na de baixo, azão, azão, bezão, bezinho. Na outra aqui de baixo, azão, azinho, bezão, bezão. A última aqui, azão, azinho, bezão, bezinho. Então, a gente vai juntando em todos os resultados. No final, nós teremos aqui, ó, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16. Então, a gente fez a junção e depois dessa junção, nós somamos os resultados. Importante, façam essa junção dos gametas, essas combinações, devagar. Porque se vocês fizerem uma combinação errada, o resultado também vai dar incorreto. E vocês vão acabar também perdendo tempo à toa. Essa proporção 9 para 3 para 3 para 1 é a proporção mais famosa da segunda lei de Mendel. O que representa cada coisa? Esse 9 representa, então, quando a gente tem pelo menos uma letra dominante para as duas características. Então, esse aqui é, este é, este é, este também é, aqui também é, aqui já não é. Por quê? Porque nós temos Bzinho, Bzinho. Isso aqui não é dominante, então esse não entra na contagem. Então, esse 9 vai representar as combinações que tem pelo menos uma letra dominante para cada uma das características. Os 3 aqui, que nós temos dois números 3, é quando existe uma combinação dominante e uma combinação recessiva. Nós temos aqui um exemplo. Uma combinação recessiva para A, uma combinação dominante para B. E aqui nós temos outro exemplo. Uma combinação dominante para A e uma combinação recessiva para B. E por fim, esse 1 representa a combinação toda recessiva, que nesse caso nós temos só uma, que é essa última. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, que seria uma planta verde e rugosa. Enquanto que aqui tem duas dominantes aqui, ela vai ser amarela e lisa. Daí eu coloquei esse mesmo quadro que eu fiz no caderno, coloquei ele aqui coloridinho só para vocês conseguirem ver, então, essa proporção. Então, tem os alelos ali, as combinações que estão sendo cruzadas, nós temos os resultados, e nós temos, então, 9 que são amarelas e lisas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 que são amarelas e rugosas, então nós temos aqui 1, 2, 3. 3 que são verdes e lisas, 1, 2, 3. E por fim, uma que é verde rugosa, que é essa aqui do cantinho, que é toda recessiva. Lembrando que nem todos os exercícios darão esse resultado. Isso aqui é um exemplo. Como eu falei para vocês já em sala, vocês precisam tomar cuidado na hora de fazer a interpretação, porque cada enunciado vai trazer uma condição diferente. Isso aqui não é um padrão para todos os exercícios. A resolução segue o mesmo esqueminha, mas os cruzamentos serão um pouquinho diferentes dependendo do enunciado e vocês verão isso no exemplo que eu coloquei ali adiante. Então, aqui eu coloquei uma atividade, é uma atividade de vestibular, e eu já coloquei ela com a resolução para vocês verem como que acontecem as variações de exercício para exercício. Então, o exercício diz o seguinte: considere que a cor negra da pelagem de determinadas raças de cavalo seja controlada pelo alelo dominante Czão, e a cor alazão, que é um castanho, representado pelo alelo recessivo Czinho. Nessas mesmas raças, a característica trote, um tipo de andamento do cavalo, é expressa pelo alelo dominante mão, e a característica marcha é representada pelo gene recessivo minho. Qual é a probabilidade de nascerem 2 cavalos de pelagem negra e trotadores, de o cruzamento de um macho heterozigótico negro e trotador e uma égua alazã e marchadora? Primeira coisa, nós temos muita informação aqui. A primeira coisa que vocês têm que ver é que o exercício pede para nascerem 2 cavalos. Isso vai fazer toda a diferença lá no resultado, vocês vão ver depois no slide lá da frente. Então, tem que nascer 2 cavalos de pelagem negra e trotadores. Então, nós sabemos aqui, eu já comecei a resolver o exercício, que o Czão representa a cor negra, o Czinho alazão, o emão trote e o eminho marcha, que é o tipo ali de andamento deles. Então, nós temos 2 características ao mesmo tempo, a cor e o tipo de andamento.
Os parentais, nós temos então que o macho, ele é heterozigótico, negro e trotador. Se ele é heterozigótico, então ele tem um Czão, Czinho, um Emão, Eminho, justamente pelo fato dele ser heterozigótico. Enquanto que a égua, ela é alazã e marchadora. Não colocou se é heterozigótico ou homozigótico, porque para ela ser alazã, ela tem que ser recessiva. Recessiva obrigatoriamente tem que ser, no caso aí, Czinho, Czinho. E para ela ser marchadora, também é uma característica recessiva. Então, é obrigatório que ela seja Eminho, Eminho. Então, nós já sabemos que os parentais são Czão, Czinho, Emão, Eminho, do macho, e Czinho, Czinho, Eminho, Eminho, da fêmea. Feito isso, nós descobrimos os parentais, nós vamos fazer a distribuição dos alelos. Aquela regra. Primeiro com o terceiro, primeiro com o quarto. Segundo com o terceiro, segundo com o quarto. Sempre vai ser essa mesma regra. Primeiro com o terceiro, primeiro com o quarto, segundo, terceiro, segundo, quarto. Então, eu fiz aqui do macho, ficou Czão, Emão, Czão, Eminho, Czinho, Emão e Czinho, Eminho, com o da égua, que ficaram os 4 alelos aqui, Czinho, Eminho. Importante. Como os 4 aqui são iguais, Czinho, Eminho, nós podemos simplificar o exercício para resolver ele um pouquinho mais rápido. Então, os 4 são iguais, eu cortei 3 e vou usar só um. Então, eu montei aqui o quadrado de Punnett. Nós temos aqui os alelos do macho, com o único alelo da fêmea, porque nós cortamos 3 pelo fato de ser igual. Então, juntando aqui, nós temos Czão, Czinho, Emão, Eminho, Czão, Czinho, Eminho, Eminho, Czinho, Czinho, Emão, Eminho, Czinho, Czinho, Eminho, Eminho. O que o exercício pediu? Qual é a probabilidade de nascerem 2 cavalos negros e trotadores? Para ser negro tem que ter um dominante e para ser trotador também tem que ter um dominante. Nos 4 resultados aqui, este é? Sim. Esse é? Esse não pode ser porque aqui a característica é marcha. O terceiro também não pode ser porque ele aqui é alazão e no quarto é alazão e também marchador. Só o primeiro resultado é negro e trotador. Então, nós temos aqui a fração. De 4 resultados, apenas um é do cavalo negro e trotador. Lembrem que na fração a quantidade total vai embaixo e o que eu quero vai em cima. Então, seria 1/4. Mas aqui tem a pegadinha ali do malandro. O exercício pediu 2 cavalos, não só um. Então, meu resultado não vai ser 1/4. O que eu vou fazer? Para nascer um cavalo é 1/4. Para nascer outro cavalo é mais 1/4. Só que nós temos os 2 nascendo ali de partos diferentes. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai somar, a gente vai multiplicar. Então, o que acontece? 1 vezes 1, de cima multiplicado com de cima, o de baixo multiplicado com o de baixo. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Qual é a probabilidade de nascerem 2 cavalos negros e trotadores? 1 sobre 16. Eu espero que tenha ficado claro como funcionam os primeiros cruzamentos aí relacionados à segunda lei de Mendel. Terão outras variações genéticas que a gente vai estar estudando mais adiante, mas, a princípio, é importante que vocês saibam como resolver esses exercícios mais simples relacionados à segunda lei de Mendel. Espero que todos tenham um excelente bimestre. Contem comigo para o que precisar e qualquer dúvida vocês podem estar me mandando mensagem. Forte abraço!